Bom, pessoal, estamos aqui com mais um Digitalks, né? Através da DigiSystem, uma empresa com 35 anos de mercado, uma empresa com mais de 3.500 colaboradores e que presta serviços gerenciados na área de tecnologia, né? Sempre à disposição dos nossos clientes e de uma forma rápida, eficiente e com qualidade. E hoje realmente muito emocionado aqui com 2 estrelas presentes no nosso ambiente aqui para falar um pouquinho da vida pessoal, vida profissional, clientes, mercado. A gente está com 2 estrelas aí da área de SDM, né? Lucas e Mafê, né? Maria Fernanda, mas a gente carinhosamente chama no ambiente de Mafê. E para mim é uma honra ter vocês aqui, né? A gente poder bater esse papo e que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Não somente do que fazem, mas de onde são, de onde vêm, o que comem, onde dormem, né? O que fazem, enfim, ter um relacionamento melhor, porque assim, o importante é mostrar ao nosso público, né? Ao pessoal que curte as páginas da Digi, acompanha, quem são as pessoas que fazem a diferença, né? Que cuidam dos serviços, que estão no dia a dia, que estão à frente e que realmente vestem a camisa como vocês. Eu, particularmente, no meu retorno à Digi, tenho um orgulho tremendo de trabalhar com 2 profissionais excepcionais, como os que eu tenho aqui na minha frente. Então, vamos começar pela Mafê. Vamos lá. Bom, primeiramente, quero agradecer, Eli, obrigada pela oportunidade, obrigada, Digi, né? E, então, vamos falar um pouquinho quem é a Mafê, né? Então, eu sou a Maria Fernanda, mais conhecida como Mafê. Eu sou caiçara, né? Sou de Santos, mas já moro faz uns 7 anos aqui em São Paulo, né? Sou santista também de time, mesmo com 38 anos, né? Tem que ter muita paciência, né? Para Viúva do Neymar? Né? Mas, enfim, né? Eu amo viajar, né? É uma coisa que me motiva muito, que me recarrega as minhas energias, né? Então, eu gosto bastante de viajar. Tem 2 curiosidades que quem me conhece bem, né? Quem, né, convive comigo, sabem que eu sou apaixonada por sapateado, né? Dos meus 3 aos meus 27 anos, eu fiz sapateado, competia e tudo mais, né? Tanto o americano quanto o irlandês. E também eu já fui diretora de teatro da Cultura Inglesa de Santos, dos meus 15 aos 21. Cheguei a atuar em umas 2, 3 peças, mas eu via que o meu negócio mesmo era estar nos bastidores, estar na parte da criação, ver a coisa acontecer, né? Sou muito família, amo sair com meus pais, viajar com meus pais. Meus pais moram em Santos, então eu vou muito para Santos para poder visitá-los, né? E também tenho brilhantes amigos, né, que estão aí comigo, compartilham a vida comigo, né? Então sempre também estou viajando, saindo, happy hour, e esse é o resumo da Mafê. Uai, que legal. Faltou falar do vinho, hein? Verdade. Não, Gosto falou muito do vinho, de que vinho. eu já sei que você gosta de vinho. Gosto, e nesse gosto. inverno que está pegando São Paulo agora, vinho é sempre uma boa opção. Com certeza. E você, Lucas? Vamos conhecer um pouquinho mais. Quem que é o Lucas, né? Vamos. Bom, eu me chamo Lucas, né? Sou natural de Ilhéus, baiano. Como um bom baiano, gosto de acarajé, gosto de vatapá, gosto de caruru, que é comida típica baiana, né? Gosta da pimenta, então? Adoro. Pimenta é a minha vida. Bom, além de gostar, né, dessa comida típica baiana, sou surfista de alma, pratiquei exercício físico a minha vida inteira, praticamente. Fiz karatê por 10 anos, então sou faixa preta de karatê. Joguei muito tempo vôlei também, então a gente até está devendo. Eu estou devendo para você um bate-bola. Tem que vir jogar com os velhinhos lá. Vamos ver se você tem nível, hein? Vamos ver se você tem nível. Vamos ver aí. Né, também sou bastante família, né? Viajo bastante com os meus pais, principalmente com minha mãe e com minha avó, né? Que já têm uma certa idade, então a gente procura estar sempre próximo ali da família, dar o suporte, apesar de estar longe, né? Minha família está toda na Bahia, eu moro em São Paulo há 19 anos, né? Mas todo ano ali vou visitá-los e levo a minha esposa, e quem quiser ir também está convidado. Opa, aí sim, gostei dessa, hein? Vamos anotar, hein? Tá gravado, hein? Vamos cobrar. E aproveitando, né, já que vocês falaram um pouco da vida pessoal, vamos entrar agora num âmbito mais profissional de vocês, mas, assim, eu diria que quando é que vocês decidiram entrar na área de tecnologia, né? Quando é que vocês pensaram, e aí como é que foi, né, o começo dessa... então, fazia isso ou fazia aquilo, decidi entrar na área de tecnologia, né? Qual que foi o motivador, como é que entraram e como é que foi a carreira daí para frente, né? Como é que vocês
evoluíram nessa carreira até chegar no momento que estamos hoje, né? Vamos lá, Mafê. Vamos lá. Bom, eu sempre tive vontade de fazer medicina. Sempre. A gente percebe pelo blazer branco que está vestindo. Então, e aí no primeiro colegial eu fui para uma escola técnica e aí eu lembro que a secretária perguntou: já que você vai fazer um colegial técnico, por que você não, né, escolhe? Eu falei: mas que curso você tem? E aí ela fez várias, né, falou vários cursos, nenhum me interessou. E um que chamou um pouquinho da atenção foi quando ela falou processamento de dados. E aí eu falei: o que é o processamento de dados? E ela falou assim: mexe com o computador. Eu, com 14, 15 anos, falei: tenho um computador em casa, então é isso que eu quero. No primeiro semestre, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Fluxograma, código, 0, 1. Eu falei: gente, que loucura é essa? Vou continuar ainda com medicina na cabeça. Só que aí eu fui estudando, fui aprendendo, fui pegando gosto. E aí, no final do primeiro colegial, eu falei: vou fazer ciência da computação. Então, foi no primeiro colegial, no final do primeiro colegial que eu decidi. Então, eu sou formada em Ciência da Computação pela Universidade Santa Cecília, de Santos. Sou pós-graduada em Engenharia de Software. E eu comecei a minha área de TI na parte de qualidade de software. Então, por 10 anos, eu fui analista de testes. Então, nesses 10 anos, eu fui me desenvolvendo, tenho certificações de testes, né? Fui sempre buscando, né, melhorar a minha parte técnica. Mas uma coisa que eu sempre gostei foi de pessoas. Né? E aí, em 2017, eu atuava numa empresa como analista de testes e eu tive a oportunidade para migrar para a parte de liderança. E aí, a partir daí, eu não parei nunca mais. Né? Então, fiz pós-graduação de gerenciamento de projetos, fiz cursos de liderança, cursos de inteligência emocional, gestão de pessoas, li bastante livros, né, que leio até hoje. Então, assim, eu sempre tento me aprimorar, sempre que aparece algum curso, alguma coisa que eu vejo que vai agregar para a minha carreira, para o meu desenvolvimento, eu entro. Né? Então, o resumo da minha área profissional é esse. Eu era testes e agora, desde 2017, a parte de liderança. Nossa, excelente. E você, Lucas, como é que foi essa transição aí de ginásio, colegial, né? Acho que foi um pouquinho diferente da Mafê, porque praticamente foi amor à primeira vista. Eu ganhei o computador com 14 anos e de lá para cá eu me apaixonei pela área de TI e não larguei mais a área de TI, né? Eu até brinco às vezes assim, porque eu sou muito técnico no meu dia a dia, até hoje, trabalhando com gestão de pessoas, eu ainda sou muito técnico. Então, foi um pouco difícil largar esse lado técnico para cuidar de pessoas. Mas são coisas diferentes, mas que se completam. Tá? Então, eu comecei, né, nessa parte de TI com 14 anos, ali, com 18 anos eu trabalhava em uma subsidiária de uma outra empresa, que ela era um provedor de internet, então eu conheci a parte de redes, a parte de firewall, né? Já foi voltado um pouco mais para a área de desenvolvimento e eu voltado mais para a área de infraestrutura. Né? Então, de lá, eu comecei a faculdade de Ciência da Computação, né? Concluí a faculdade de Ciência da Computação e recebi uma proposta de emprego para vir trabalhar aqui em São Paulo. Né? E eu não pensei duas vezes. Já estava querendo sair, porque a cidade de Ilhéus é bem pequena e o polo de informática para o lado da Bahia, Nordeste, é bem menor. Você saiu com quantos anos de lá? Eu saí em 2006. E aí veio para São Paulo direto? Vim para São Paulo direto. Proposta, aí vim para São Paulo para trabalhar, eu dei um passo atrás, né? Lá eu já fazia suporte de servidores, suporte switch, roteador e tudo mais. E eu vim para trabalhar numa vaga de Field Service, que para mim foi a maior escola que eu tive, porque eu aprendi a lidar com todo tipo de pessoa, desde presidente de empresa ao cara da ponta ali, o analista mesmo, né? Então, eu comecei no atendimento aos analistas, fui crescendo, fui me desenvolvendo. Você não tinha um público específico, você foi atuando em várias camadas dentro de uma organização. Isso. E aí, no finalzinho da parte de Field Service, eu acabei migrando não, comecei a atender apenas VIP. Só diretoria, secretária de diretor, né, e presidente de empresa. Os caras às vezes me ligavam para ir na casa dele. Nível de exigência altíssimo. Altíssimo. Então,
me deu uma bagagem absurda para lidar com certas situações de conflito, né? Então, aí fui migrando, né? Vim para a Digi em 2012, né? Para trabalhar com backup e storage, né? Parte de infraestrutura. Me desenvolvi na Digi muito rápido. A Digi, para mim, foi uma mãe. Eu sempre falo para as pessoas assim, que aonde eu evoluir como pessoa e como profissional, anos-luz, assim, a Digi foi uma mãe para mim, né? Oh, legal isso. Legal esse depoimento. E dali eu saí da Digi, fui para uma outra oportunidade, né, de crescimento. Em 2018 eu retornei para a Digi, né? Aí já com uma bagagem maior, né? Trabalhava mais experiência, mais rodado. Ali foi uma consultoria que agregou bastante também, porque eu comecei a trabalhar com a parte de pré-venda, de implantação. Então, eu saí do suporte... Em serviço de infra mesmo? Serviço de infra. Saí do suporte, fui fazer projetos. Então, assim, o conhecimento... Eu tive sorte na minha carreira, porque o conhecimento que eu tive não é só em uma diretriz. Então, eu tenho conhecimento de sustentação, eu tenho conhecimento de projetos, de implantação. E quando eu retornei para a Digi, foi mais... Eu voltei como líder técnico, né? E aí, em 2018, foi quando eu comecei a fazer a transição para a área de, né, SDM, que é a parte de coordenação ali de pessoas. O começo foi um pouquinho complicado. Um desafio, Um desafio bem grande, porque eu tenho um temperamento baiano e pisou no meu calo, eu explodia muito fácil. E isso eu fui fazendo curso de inteligência emocional para que eu conseguisse me sair melhor nessas situações de crise. Desenvolvendo outras habilidades, né, para poder agregar um novo desafio. Exato. E, assim, interessante. Hoje, eu amo o que faço, né? Cuidar de pessoas. Me desenvolveu bastante também, porque cada ser humano você está desde 2018 diferente. Na Digi agora? Não, eu saí, fui para outra consultoria e retornei de novo. Você está na terceira passagem pela Digi? Estou na terceira passagem pela Digi. Poxa. Por isso que eu falo assim, filho a casa torna várias vezes. Várias vezes, Então, eu agradeço muito as oportunidades que a Digi me deu, né, de crescimento, principalmente, e sair para o mercado, retornar com mais bagagem, sair de novo, retorno com mais bagagem. E agora acho que eu me sinto completo, né, trazendo para a temática do que eu faço hoje, que é cuidar de pessoas. E essa parte de cuidar de pessoas, né, Mafê? Traz um crescimento pessoal muito grande. Muito. Né? Porque a gente entende os problemas de cada pessoa, a gente tenta ajudar ali, às vezes a gente se envolve bastante com os problemas de cada um. Né? Acho que é uma forma que a gente tem de ajudar os outros, né? Não só a cobrar, né? Mas a gente tem uma forma de ajudar também. E lidar com vários tipos de pessoas, né? Cada um tem um legal. temperamento, cada um tem uma situação. Então, isso ajuda bastante para o nosso até crescimento pessoal mesmo. Que, na verdade, assim, vocês vivem uma situação, né, que eu digo que ela é bem desafiadora, né? Porque, assim, a função do SDM, né, ele tem uma função meio que dupla, né? Com certeza. Ele faz a gestão de um time e faz a gestão da qualidade junto ao cliente dos serviços prestados, né? Então, ele tem que mensurar o ambiente interno e externo do cliente, o interno e o externo da DigiSystem, né? Então, compactuar com o que foi vendido, o que está sendo entregue, como está sendo entregue. E aí é que eu venho com vou emendar já uma outra pergunta para vocês, né? Como é que vocês medem, né, no dia a dia essa satisfação do cliente em relação aos serviços prestados, né? Como é que esse é o desafio para vocês, Mafê? A gente tem aí um acompanhamento bem próximo do cliente, né? A gente sempre está fazendo recorrências com eles, quinzenais, mensais, então a gente consegue colher feedback. A gente vai muito no presencial também, e com isso a gente também consegue ter, né, uma melhor visão do que está acontecendo, né? Se o cliente está gostando. Tem outras coisas, até conversando com o Lucas, né? Um pouquinho antes, a gente estava falando que tem a parte também da sensação quando o cliente pede vagas, né, para a gente, né, pede novos colaboradores, novas alocações. Então, isso é bem positivo para a gente.
Então, assim, eu acho que é o feedback constante do cliente. Então, até essa proximidade com o cliente, eu acho que ajuda a gente a sentir aí se a gente está fazendo um bom trabalho ou não. Legal. E na sua visão, Lucas, como é que você complementa esse posicionamento da Mafê? Complementando o que a Mafê disse ali, acho que a parte de relacionamento com o cliente é muito importante, né? Para a gente entender como funciona o dia a dia do cliente. Se a gente não tem proximidade com o cliente, a gente não consegue colher essas informações, né? Então, como a Mafê mesmo disse, assim, como que a gente consegue enxergar que o cliente está satisfeito com a nossa entrega? Além dos feedbacks, a gente faz nosso papel dentro da Digi também, que é a parte de avaliação de desempenho. A gente não consegue fazer uma avaliação de desempenho técnica, porque os colaboradores hoje, no regime operacional que a gente trabalha, que é Body Shop, não nos dá as informações que a gente precisa para gerar gráficos de SLA, como aferir os KPIs ali do cliente, né? Porque isso aí quem realmente faz é o próprio cliente, mas com as recorrências constantes que a gente tem... Aí vai depender muito do tipo de serviço que o cliente tem contratado, né? Exato. Tá. No nosso caso aqui, hoje, a gente tem uma operação quase que, vou dizer, 100% Body Shop, né? Já fiz entrega de serviço também, é onde eu acho que a gente tem um desafio menor na entrega de serviço, porque a gente está próximo, a operação é nossa, e a gente tem que entregar e agregar valor para o cliente. No caso de Body Shop, a gente tem um desafio maior, que como que a gente vai aferir as métricas ou o desempenho desses profissionais no nosso relacionamento com o cliente, principalmente no nosso relacionamento com o cliente, porque é ele que vai nos dar subsídio para dizer, o profissional está bem, ou, né, preciso de uma vaga nova, ou, cara, olha, vamos renovar o contrato. Isso indica para a gente que o cliente está satisfeito com o nosso trabalho, né? E, puxando um gancho em relação a todas essas avaliações, que eu acho que o maior desafio hoje, numa operação Body Shop, é fazer com que a equipe esteja engajada em entender como é a política da Digi, porque eles ficam alocados no cliente. Então, a gente tem essa dificuldade. É o senso de pertencimento à organização, Sim. né? Isso que é você conseguir passar isso para a equipe como um todo. Exato. É um trabalho diário, né? É um trabalho diário e assim, a gente precisa estar próximo deles, né? Eles precisam saber que eles têm uma figura dentro da Digi que olha por eles. Então, assim, né, quando muita gente fala em trabalho híbrido, né, ficar home office e tal, praticamente vocês estão a semana inteira dentro de cliente, né? Praticamente, né? Assim, eu que acompanho o dia a dia de vocês através da minha equipe também, né, que tem um trabalho muito... Eu até vou fazer uma pergunta aí sobre isso, mas eu acompanho bastante, vejo que vocês praticamente não ficam home office, né? Não. Vocês praticamente estão ou em cliente ou estão lá na Digi, sempre resolvendo alguma coisa, sempre acompanhando, mesmo porque vocês têm uma carteira grande para cuidar, né? Exato. Então, é um trabalho desafiador, né? Bem Sim. desafiador. Legal. Uma pergunta, né? Já caindo para essa área de vendas, né? Eu não gosto muito de vendas, tá? Não gosto muito da área comercial. Acho uma área meio esquisita, né? Mas como é que é a relação de vocês com a área comercial, né? Como é que é a relação de vocês? Porque vocês têm um papel fundamental, né? De gestão de pessoas, gestão de qualidade do cliente. E aí no meio tem um ser que vendeu aquele projeto. E essa interação, como é que funciona de vocês com a equipe comercial hoje? Eu acho assim, a operação e o comercial elas têm que andar juntos, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar... o comercial tem que saber no que a gente está fazendo e a gente sempre tem que saber o que o comercial está fazendo. Então, assim, hoje eu tenho uma relação, eu tenho algumas pessoas que atuam comigo, né, nas contas que eu cuido. Então, a minha relação é muito boa, a gente sempre tá junto, a gente vai junto para os clientes. Às vezes, se eu tô, a pessoa não tá, ou vice-versa, e aí o cliente fala assim, olha, preciso de uma vaga, já chega o comercial, olha, preciso de uma ajuda, tem uma vaga aqui, vamos sentar, vamos conversar. Olha, o cliente quer dar promoção para alguém, vamos sentar junto, vamos não sei o quê, quer trocar a pessoa diária, quer trocar a pessoa...
acontece muito, principalmente assim, porque eu fico mais na parte de desenvolvimento e o Lucas é mais na parte de infra. E já aconteceu de pessoas de infra virarem para desenvolvimento e virem para mim, né? Então, a gente senta, conversa, fala, tem essa pessoa, a gente vai fazer transição de carreira. Então, assim, o comercial e a operação tem que se dar bem e tem que estar junto. E no final vocês acabam prospectando dentro das contas também. Também. Né? Vocês acabam achando novas oportunidades, até pela confiança, network, enfim, todo o trabalho que vocês desenvolvem de uma forma excepcional nas contas, a gente percebe isso. Sim. E eu sou suspeito porque na Febraban, né, acompanhei a Mafê conhece todo mundo, cara. Figurinha carimbada. E prospectando lá, levantando negócio, trazendo oportunidade. Muito legal isso. Profissional fora de série. E você, Lucas, como é esse seu relacionamento comercial? Olha... Apesar que eu sou suspeito, né? Porque você tem ajudado muito a minha equipe aí, viu? Fazendo um papel de pré-vendas, entrando em reunião, ajudando em projetos de monitoramento, observabilidade, command center. Hoje nós temos uma mais tarde. Hoje mais tarde. E um embate grande, hein? Um embate grande. Isso vai ser legal. Eu sempre tive um bom relacionamento com a área comercial. Acho que o que a Mafê falou é perfeito. Assim, a gente tem que ter um bom relacionamento. Se a operação está descasada do comercial, não vai funcionar. Boa. Né? Então, eu acho que, da mesma forma como eu estou mais presente no cliente, eu tenho como trazer informações para o time comercial. Olha, qual que é a necessidade do cliente? Quem vai saber realmente qual é a necessidade do cliente é o cara que tá dentro do cliente, né? Aí eu trago as informações que o comercial precisa para fazer uma proposta. Às vezes, vem do comercial também, como é o caso dessas RFPs. A gente tem que traçar ali qual que é o plano para apresentar. Qual a estratégia que a gente vai usar, né? Exato. E construir uma proposta em cima disso. E quem tem essas informações? Quem está lá na frente. Então, acho que o comercial não vive sem a operação e a operação não vive sem o comercial. É isso. Né? Para mim, não, eu penso da mesma forma também. Eu acho que se não estiverem andando lado a lado, né, assim, no mesmo time, eu acho que não gera grandes lucros e resultados. Exato. Né? O papel de vocês é fundamental e eu valorizo muito isso e apoio. E até brinco com o meu pessoal hoje mesmo, né, numa reunião interna lá, com os mais novos, né, de casa, citei claramente: usem a estrutura para vender, usem o SDM, usem o pessoal, o Thiago, o Adalto, né? Toda a equipe que a gente tem lá, que tem uma bagagem de conhecimento técnico que tem que ser respeitada, que tem que ser usado e pode gerar o diferencial, né? Que muitas vezes o comercial não tem aquele pitch completo, técnico, e vocês têm esse embasamento que ajuda a passar para o cliente toda a credibilidade dos 35 anos que a gente tem, né? Qual, assim, na opinião de vocês, qual que é o papel do SDM dentro da operação? Assim, resumo assim rapidamente, né, para a gente passar para o pessoal de fora. O que é um SDM? Né? Qual que é a função? O que ele faz? Né? Porque a gente tem em vocês dois assim, dois líderes excepcionais, né? Então é isso que a gente quer compartilhar com o público, né? Porque a gente tem clientes que vão assistir esse podcast, a gente tem prospect, leads, né? Então assim, fale um pouquinho mais assim, para você, resume rapidamente o trabalho, né, do SDM. Eu acho que assim, é a questão da gestão da entrega de serviço junto com o cliente, né? Então, a qualidade, garantir com o cliente que a gente vai alocar profissionais com qualidade, e a gestão de pessoas, né? Então, a gente tem esses dois caminhos aí que a gente sempre tem que estar andando juntos, e a gente precisa sempre estar trabalhando, sempre estar evoluindo. Complementando o que a Mafê disse, acho que o maior papel, além dessas gestões aqui que a gente faz, tanto do cliente, ou do contrato, ou do profissional, ou do time. Eu não gosto nem de falar profissional, eu gosto de falar do time, porque, para mim, eu faço parte do time e o time faz parte da Digi. Eu acho que o principal... É um organismo vivo. É um organismo vivo. Completa. Eu diria que a palavra mediador seria o melhor termo para definir um SDM, porque ele tem que entender qual é a necessidade do cliente e qual é a necessidade da Digi. E ele vai ficar no meio de toda essa mediação. Então, acho que é um papel muito importante, né, para a organização, né, para a Digi, no caso. Para o cliente, é a ponta de comunicação com a Digi, né? Então, a gente tem que estar sempre solícito, por isso às vezes eu falo, até brinco.
Meu telefone, eu tenho uma equipe 24/7. Meu telefone é 24/7. Então, o cara vai me ligar de madrugada, eu preciso resolver o problema dele. Ou o cara vai me ligar no sábado, porque o analista tal precisa de um notebook para o domingo, porque o notebook dele deu problema e eu tenho que fazer esse papel de fazer essa mediação. Né? Como já aconteceu algumas vezes aí, de eu ter que ir no cliente. Quando você tem esse engajamento, fica mais fácil de você trazer o time para trabalhar contigo. Porque o cara que é o meu líder está aqui comigo. Então, acho que, resumindo o papel do SDM, acho que é isso. E mesmo porque você citou um ponto importante, né? A gente tem hoje uma carteira de clientes muito grande, tanto no segmento privado como em governo, né? Que são operações 7x24, né? Então, assim, em governo a gente tem lá, por exemplo, um Banco do Brasil, que é 7x24, a gente tem uma Caixa Econômica, né? A gente tem SESI, SENAC, que atuam de segunda a domingo, né? Não param também. Alguns não têm um trabalho noturno, mas tem aí de segunda a domingo atendimento a público. Então, as demandas são muito grandes, né? E a área da saúde, que a gente atende também, que é 7x24. A área financeira, que a gente é muito forte também, é um trabalho que é 7x24, são operações críticas, né? Sim. E isso demanda muito do esforço e atenção de vocês. Bom, muito legal. E frente aí, vocês esqueceram de falar um ponto que aí eu vou valorizar, que vocês merecem esse crédito, né? Fora toda essa atuação diferenciada que vocês têm, um ponto que vocês têm que valorizar sempre, e nenhum dos dois falou, vocês são excelentes ouvidos dentro do cliente para gerar novas oportunidades e novos negócios. Porque muitas vezes o cliente tem um tipo de serviço e nem conhece o portfólio todo que a empresa tem. E vocês Exato. sempre divulgam isso bastante, né? Então, essa aproximação que vocês têm com o cliente é fundamental para a geração de negócios, para a área comercial e todo o apoio que vocês fazem. Então, fica aqui o meu reconhecimento à dupla por esse apoio, esse suporte que vocês dão, tá bom? A gente já falou bastante coisa, né? Então, assim, antes de entrar numa fase final, né? Porque eu acho que foi bem legal, a gente faz um ping-pong aqui com algumas perguntas básicas que não estão no roteiro que vocês receberam previamente, né? Assim como algumas perguntas que a gente fez. Não, mas assim, vai ser muito breve, né? Em relação a uma série de perguntas, eu queria que vocês respondessem com uma palavra só, né? Então, um hobby. Surf. Sapateado. O irlandês ou o americano? O americano. O irlandês é mais formatadinho, né? Eu gosto, mas assim, Coreográfico. 3 anos é o americano, né? Legal. O irlandês foi um pouquinho mais tarde. Joia. Um livro. Essa foi dura, hein? Você viu que ela saiu na Mas eu vantagem vou dizer agora. o meu primeiro livro. Eu não sou uma pessoa de leitura de livro. Eu gosto de ler outro tipo de material. Mas o meu primeiro livro foi Harry Potter. Olha, que legal. Meu primeiro livro. Sou fãzaça. Eu já vou mais para um lado técnico. Eu gosto muito dos livros da Brené Brown, como um todo. Tá? Ela fala muito sobre liderança, vulnerabilidade. Disso. Então, eu acho que a gente que né, lida com pessoas, lida com essa parte de com liderança e gestão de projetos, eu acho que os livros dela são muito bons. Mas eu não tenho um para elencar, eu gosto de todos delas. Um medo. Medo? Um medo. Receio. Nossa, agora você me pegou. Tá vendo? Um medo? Pessoas que fazem a diferença têm problema em responder essa pergunta. Então, vamos passar para cá enquanto você pensa. Eu acho que medo Receio. de não... Acho que... de não ser reconhecido. Eu acho que de Legal. falhar. Olha, que interessante. Falhar e reconhecido. Muito legal. Acho Boa. que de falhar. Um filme. Harry Potter. Não pode ser o mesmo. Escolhe outro agora. Já escolheu o livro? Você deu a deixa? Boa, Jumanji. Sei. Uma paixão. Ah, minha família. Joia. Meus pais e viajar. Nossa, legal. Uma comida? Caruru. Comida japonesa. Comida japonesa. Interessante. Legal. Eu queria, antes da gente fechar, né, vocês deixassem alguma mensagem para o nosso público, para o nosso pessoal, porque no final, né, a gente vai divulgar esse podcast nas nossas redes sociais, mídias. Então acompanhem a DigiSystem.
procurem informações, compartilhem conteúdo, curtam os nossos blog posts, os nossos podcasts, os nossos artigos. A gente tem ultimamente, divulgado muito, né? Sobre a empresa, sobre serviço, sobre cliente, enfim, procurando ajudar também a comunidade de tecnologia e, de uma forma geral, o público e as pessoas, né? Com informação, com conhecimento, e é isso que a gente busca, né? Cada vez mais estar presente aí na vida das pessoas e fazendo a diferença. Então, eu queria que cada um de vocês, né, pode começar, Mafê, dar um recado final. Eu acho que assim, a gente nunca pode parar de estudar. A gente sempre tem que estar aprendendo, buscando pela excelência, ter a escutativa, como a gente trabalha com pessoas, né? Então, eu acho que é importante a gente dar a segurança psicológica para essas pessoas poderem confiar na gente, saber que tem uma pessoa apoiando eles, né? E é aquele negócio, né? A carreira é uma construção. Então, às vezes a gente pode não começar onde a gente quer, mas com dedicação, com coragem para, né, mudar o percurso se precisar, a gente chega aonde quer. Você falou uma coisa que, assim, o meu primeiro diretor, né? Quando eu comecei nessa área de vendas, porque eu venho de uma área de educação física e migrei para vendas, né? E eu acabei fazendo cursos de implantar novel, cara. Fazia implantação de novel. Fazia a parte de cabeamento, a parte de servidores, então eu fiz cursos técnicos. E uma coisa que eu aprendi muito, né, com o José Carlos, que era o sócio da empresa, ele falava o seguinte: nessa vida te tiram tudo, menos o conhecimento. O conhecimento que você adquirir, você absorver, vai fazer a diferença no teu futuro. E isso é uma coisa que eu tenho até hoje, né? Tanto que eu fiz faculdade de educação física, de tecnologia, cursos de vendas, marketing, comunicação, fiz uma série de cursos, certificações e invisto muito nisso. Porque é algo que ninguém tira da gente, né? Com certeza. Você consegue ter um diferencial ou vários diferenciais ao longo da sua carreira. Muito legal, Mafê. E você, Lucas? Dá a sua mensagem, meu amigo. Bom, a minha mensagem vai principalmente para o público que está iniciando a carreira ali, ou que já está no meio da carreira, que eu acho que é um ponto em que a gente peca, e eu trago essa experiência, por experiência própria, foi onde eu talvez tenha pecado um pouco na minha carreira, nesse sentido, e demorei um pouco para me desenvolver, que é... Muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão enxergando o nosso trabalho, por isso que eu falei de reconhecimento. Não estão enxergando o nosso trabalho e a gente deixa esmorecer, né? A gente acaba pecando ali, puta, ninguém está olhando o meu trabalho, eu estou desmotivado. Não, sempre dê o seu melhor, que alguém está olhando. E em algum momento você vai ser reconhecido. E quando você for reconhecido, você precisa estar preparado para ser reconhecido. Então, acho que a minha maior aspiração, assim, depois, né, que eu comecei a trabalhar com pessoas, e que eu percebi que muita gente se deixava levar por um comentário negativo, e o cara estava indo bem, de repente, né, dá aquela escorregada, né? Isso. Então, assim, não deixe cair energia, siga a sua batalha, que um dia você vai ser reconhecido. Bem legal. É porque é interessante, né? Assim, o papel de um líder, né, seja ele em qualquer momento da escala ou dentro da hierarquia, o papel do líder é sempre solitário, né? Com certeza. Ele tem que liderar, né, pelo exemplo, ele tem que motivar, ele tem que ajudar. Porém, motivação é algo que vem de dentro, né? Isso. O ambiente pode gerar fatores motivacionais, mas a motivação é algo que vem de você, né? E aí o líder tem que motivar a equipe, né, ou criar os fatores que irão motivar a equipe, e ao mesmo tempo se motivar, né? Acordar, tá com um problema em casa, ou tá com um problema na faculdade, ou no carro, alguma coisa, ou no trânsito, né? Fazer uma meditação e tudo bem, tudo jóia, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Gente, aqui não tem nem palavras, né? Assim, um bate-papo muito gostoso, muito bom vocês colocarem para fora. Viu que foi tranquilo, não precisaram ficar tão ansiosos. Mafê estava ansiosa, ficou preocupada. O papo é descontraído. O que a gente queria era mostrar para o nosso público, para os nossos amigos, quem são vocês, né? As pessoas que fazem o nosso dia a dia. E é isso que a gente quer levar para os nossos clientes e os nossos amigos, né? Quem são as pessoas que estão cuidando das suas contas, dos seus negócios, dos seus serviços, da sua criticidade, né? Do seu serviço 7x24.
Estou aqui com 2 grandes líderes, pessoas inspiradoras e motivadoras. Parabéns e muito obrigado. Vocês foram fora de série. Obrigada, Eu agradeço Eli. mesmo. Agradeço. Muito orgulho. A oportunidade Obrigada. de estar aqui com Com vocês, certeza. batendo esse papo é bem legal. Satisfatório. Com certeza, Né? é isso aí. Obrigado. Isso aí, pessoal. Vamos para o próximo. Aguardem.